Hoje à noite nós teremos já convidá-los desde já, tanto os acampantes, aqueles que estão indo dormir em casa, mas que fiquem para depois, no nosso pós-culto, nós teremos a nossa momento de comunhão com a nossa festa, né? Com a nossa festa que tem como tema Perdidos na Festa Certa, né? Bem diferente, tenho certeza que vai aparecer algumas figuras, já tem aparecido já algumas figuras, né? Que inclusive está aqui já tem um casal de palmeirense, pessoas estranhas, né? Palmeirense, pessoas estranhas, tem outro palmeirense aqui também, certo? Então certamente vai aparecer mais e mais figuras estranhas. Amanhã nós teremos relógio de oração, né? Vai ter relógio de oração na terça. Ainda teremos uma programação do nosso projeto do Área Amar, e convido a todos a se fazerem presente, assim como eu estava dizendo, na nossa festa, no momento depois do culto aqui, onde vai ter inclusive um festival de pastelada, né? Não sei se é assim que fala, né? Pastelada, né? Um pastel, presunto e queijo, guloseimas e talvez até um karaokê ainda. Então, como eu disse, muitas pessoas estranhas vieram, né? E quero convidar nosso pregador da noite, nosso pastor. Ele eu quando vi o pastor, já até para quebrar um pouquinho de gelo, quando eu vi ele assim, moderninho, né? Vocês podem ver que tá todo moderninho, eu tive uma referência, eu lembrei. Ele vai pregar no banquinho hoje, né? Vai falar, seus lindos, suas lindas, né? Olha lá, é todo moderninho, ele, bonitinho, né? Nós vamos apagar as luzes agora aqui, botar um foco nele, né? Fica bonito, né? Né? Aí já é demais, pastor. Olha lá, vai ficar bonito, né? Pessoal de Olinda aí, ó, tá vendo? O pessoal do Recife aí que veio exclusivamente para ver o nosso pastor moderninho. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, é só para estar descontraindo um pouco, tá? Vamos orar aqui, que todos possam estar orando aqui pela palavra que o Senhor já colocou na vida do seu servo. Maravilhoso Deus e querido Pai, queremos te agradecer por tudo que nós fizemos até aqui, ó Deus. Receba o nosso culto de adoração e de louvor. E neste momento queremos te pedir, ó Pai, para que o Senhor, que já colocou a palavra que o Senhor tem para nós no coração do teu servo, ó Pai, do nosso pastor, ó Deus, que o Senhor abençoe, ilumine e que as palavras que saírem pela boca dele possam alcançar corações para o teu santo reino, ó Pai. É o que nós lhe pedimos em nome e pela graça do Senhor Jesus. Amém. Lindinhos e lindinhas. Lindinhos e lindinhas. Está eternizado. Está eternizado, né? Acho que ele fica perguntando onde foi que eu errei. Eu vou ficar sentado, depois eu... Irmãos, louvado seja Deus. A gente faz isso com muita alegria no coração, né? Não é por irreverência, mas é porque, de fato, o retiro nos permite sermos um pouquinho mais flexível. Louvado seja Deus por tudo que já vivenciamos. Deus tem sido muito bondoso conosco. Eu quero louvar a Deus assim já pelo esforço da nossa equipe de mídia, né? O irmão Max, o Everson, o Davi, o Renato, a Aline, enfim, todo mundo aí, a Thalia, que correram aí para permitir que a transmissão fosse feita. Não é o mesmo espaço, então certamente também dá algumas limitações, e o Max prontamente aí providenciou um reforço na iluminação, para permitir que aqueles que estão em casa também pudessem sentir um pouquinho e perceber do que nós estamos vivendo aqui essa noite. Amém, irmãos? Nós estamos nessa reflexão, irmãos, de que em Cristo nós somos um. A temática do nosso retiro, ou do nosso ano, é sobre unidade. Unidade que sempre foi, no nosso meio batista, uma característica que nos traz orgulho. Unidade que sempre foi, de fato, uma das grandes marcas da Igreja Batista. Nós temos como
de fato, característica, eu falava pela manhã, a cooperação, onde de fato cooperamos para que o reino de Deus ele possa avançar e crescer, e o evangelho possa ser pregado. E é muito bom ver o povo batista celebrando. Enquanto eu revisava o material para hoje, eu me deparei com algumas informações tão importantes, irmãos. Nós, enquanto família batista, estamos aqui no estado do Mato Grosso há mais já de 6 décadas. E estamos presentes como batistas em mais de 200 países. Somos cerca ou aproximadamente de 40 milhões de servos de Deus espalhados por esse mundo. Enquanto Convenção Batista Brasileira, temos 2 agências missionárias que são referências. Talvez nós, por sermos aqui, tenho o privilégio, tive recente de sair e poder ver como que lá fora eles olham para as nossas juntas, missões mundiais, missões nacionais, com tanto orgulho, com tanto prazer. Estive recentemente no Chile, ali no projeto da Junta de Missões Mundiais, e quanta honra eles nos recebem, porque eles têm em nós, na igreja brasileira, com todas as mazelas, com todos os defeitos, eles têm em nós uma igreja que inspira eles, enquanto povo batista. Eu louvo a Deus porque pude ter a experiência de me formar, de estudar, numa casa de formação missionária, numa casa de profetas batista, Seminário Batista do Norte, Teológico Batista do Norte do Brasil, que não fica no norte, mas fica no nordeste, porque quando os americanos chegaram aqui como pioneiros, eles dividiram o país em norte e sul. E aí o Seminário do Sul não fica no sul, fica no sudeste, que é no Rio. E o Seminário do Norte não fica no norte, fica no nordeste. Mas naquela época não deu para explicar muito a eles, entendeu? Eles não têm, então ficou assim. E que bom, irmãos, e que bom que meu filho agora está ingressando como estudante de música também nessa casa. O fato é que nós temos como marco essa unidade, essa cooperação, irmãos. E isso nos liga, isso nos faz entender o quanto a unidade, de fato, é parte da nossa história. O sucesso do ser um povo tão presente, tão atuante, tem, claro, primeiro a honra de Deus, a atuação do Santo Espírito, mas certamente, irmãos, tem a ver com a unidade desse povo chamado Batista, de que eu e que você, membros e congregados da Igreja Batista no Jardim e de outros, temos o prazer de pertencer. Não somos uma igreja perfeita, aliás, não existe nenhuma dela perfeita. Alguém já disse que quando você encontrar essa igreja perfeita, procura outra para congregar, para não atrapalhar aquela igreja que é tão perfeita. Porque nós não somos perfeitos, irmãos. E desde a última sexta-feira, para ser mais exato, desde a quinta-feira, nós divulgamos para a igreja a nossa temática unidade. E ontem nós estudamos aqui um pouquinho sobre o propósito dessa unidade. Entendemos que no nosso texto divisa de João, o Evangelho de João 17, do 21 ao 23, de que há um propósito na unidade, que a unidade do povo de Deus foi um desejo de Jesus para nós. Jesus orou por isso. Jesus apresentou as nossas vidas. Podemos entender como propósito que a unidade, de fato, é algo que nos liga a Deus e que nos faz nos envolvermos com essa obra. Podemos aprender, irmãos, que a unidade, de forma prática, vivenciada, nos leva a anunciarmos, ou enquanto vivemos a unidade, nós anunciamos que, de fato, Jesus é o enviado de Deus, porque no texto base ele diz, para que creiam, para que o mundo creia. Por isso, por que eu estou dizendo tudo isso? Para iniciarmos a nossa reflexão dessa noite, é que a falta de unidade do povo de Deus, irmãos, ou a unidade não mais ampliada, ela limita, ela atrasa, ela dificulta o avanço da pregação do Evangelho no mundo. Ela se torna um escândalo que provoca
a descrença daqueles que olham para nós de lá de fora para dentro, e que alguns deles estão aqui conosco, entre nós, nos dando o privilégio de participarem de um momento como esse, mesmo não sendo parte da nossa comunidade de fé, mesmo ainda nem sendo parte da nossa confissão religiosa. O propósito da unidade, irmãos, é comprovar, é testemunhar, é proclamar que Jesus Cristo é o enviado do mundo. E se por um lado devemos nos orgulhar por tudo que eu falei aqui dos dados, por outro lado não podemos deixar de pensar como seria se ainda fôssemos um povo ainda mais unido. Em Cristo nós somos um. É certo que se eu perguntar para você levantar a mão, a maioria vai concordar, irmãos, que não deveria haver divisões, mas sim unidade. E não é à toa, como nós aprendemos ontem, que Jesus orou para que a unidade fosse algo presente. A Bíblia Sagrada tem um vasto registro dessa temática. Salmo 133, 1 Coríntios 12 ao 13, Romanos 12, do 4 ao 5, Filipenses 2, João 17, do 21 ao 23, nossa base, Atos 2, 42, Atos 5, 42. Tudo isso reforçando a teologia da unidade. Tudo isso fazendo o povo de Deus, naquela época e hoje, entender o quanto que a unidade ela precisa ser vivenciada, desfrutada. E o que é a unidade, pastor? Bem, aos olhos do nosso Aurélio, é a qualidade ou estado de ser um ou único. A qualidade de ser uno, de não poder ser dividido. E pensando no aspecto bíblico, a unidade é compreender que a obra de Cristo em favor da igreja supera, ou nos faz superar todas as barreiras étnicas, sociais, culturais, ideológicas, políticas, pois o poder que nos une é muito maior do que todas essas coisas, como nós aprendemos ontem. Sim, Deus espera que o seu povo permaneça unido. Foi por isso que ele orou por nós. E em sua oração sacerdotal, ele rogou ao Pai que nos mantivéssemos unidos, uns aos outros, ou melhor, unidos a ele e unidos ao Pai. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Efésios 4, do 3 e diante, porque eu quero pensar hoje sobre os fundamentos dessa unidade no meio da igreja. Nós já abordamos o propósito, e o propósito é anunciar que, de fato, Jesus Cristo é o enviado de Deus e que nós somos enviados por Ele. Mas eu quero pensar sobre esse fundamento. Efésios capítulo 4. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler aí do versículo 1 em diante até o 6. Efésios capítulo 4 diz o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados a uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e em todos. Amém? A unidade. Esse texto é escrito pelo apóstolo Paulo, e ele é direcionado à igreja de Éfeso, e ele está chamando, ou está estabelecendo aqui, aquilo que eu estou chamando hoje de fundamentos. É interessante que, na narrativa desse apóstolo Paulo, e não dorme aí em nome de Jesus, tá, irmãos? Eu estou apenas entrando no sermão, só fiz a introdução.
é que nós possamos, como povo de Deus, fazer todo esforço. Olhe para a sua Bíblia, se você tem aí no celular. Esforçando. Logo posso entender que manter a unidade requer de mim um esforço. Um esforço de suportar uns aos outros. Um esforço, de promover essa unidade. Paulo diz que há um só corpo, um só espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e age em todos. O apóstolo Paulo está fazendo aqui um apelo à unidade do povo do qual ele cuidava. Vou correr o risco aqui, do qual ele pastoreava. Ele mostra que essa unidade, irmãos, divina, ela é necessária para o meio da igreja. Ele está ampliando a revelação de que a unidade do povo de Deus não implica necessariamente em uniformidade, mas na unidade no meio das nossas diferenças. O ensino das Escrituras, irmãos, nos revela isso. A unidade do Espírito, mas também é algo que se realiza, como nós vimos pela manhã, pela cooperação. E ele faz algumas menções que eu quero destacar para a nossa reflexão hoje à noite. Ele diz que há um só corpo. Eu creio que isso fala sobre a nossa interdependência. A figura do corpo aqui que se refere à igreja e que explica esse organismo vivo, espiritual, indivisível. Entendam a minha palavra, instituição estabelecida e fortalecida pelos discípulos, para que o propósito da nossa vida, do qual nós somos chamados, pudesse ser vivenciado por todos nós. Nós somos chamados, irmãos, para sermos um. Somos um só corpo. Independente das nossas diferenças, como nós concluímos a nossa reflexão de ontem à noite. Independente das nossas convicções teológicas denominacionais, com exceções dos devidos cuidados do qual eu alertei. A igreja é esse corpo espiritual onde todos os nascidos estão confessos em Cristo, estão unidos em Cristo. Em Cristo somos um. Essa unidade, ela se manifesta de forma vertical, mas também de forma horizontal. Essa unidade inclui judeus e gregos, ricos e pobres, homens e mulheres, escravos e livres, direita e esquerda. Nossa posição em Cristo, irmãos, presente nos ensinos de Paulo, do qual nós nos apropriamos hoje, indica que a união espiritual com Jesus nos dá poder para sermos um povo melhor, um discípulo melhor, um crente melhor. Mas para isso nós não podemos abrir mão da nossa interdependência. Nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Nós precisamos um dos outros. Nós nos completamos, e é por essa razão de que a arma mais afiada e atual hoje de Satanás, o inimigo das nossas vidas, tem sido causar a divisão, a dissensão, a desunião, as brigas, as confusões das redes sociais do povo de Deus. Antes eram aqueles que não criam em Jesus, que não gostavam de crente, que não respeitavam, que atacavam. Agora não, agora somos nós mesmos que nos atacamos. Nós mesmos nos damos esse prazer. Mas Paulo lembra ao povo que, de fato, nós somos um só corpo.
o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Isso nos faz lembrar da nossa interdependência. Um só Espírito, isso fala da fonte da nossa capacitação, ou da fonte que nos mantém unidos. O Espírito Santo, irmãos, a terceira pessoa da Trindade divina, é o Espírito da unidade. E afirma essa unidade como parte dessa Trindade. A igreja é composta por pessoas, mas na sua dinâmica espiritual, ela é ligada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que opera em nós, por nós e através de nós. Portanto, preservar a unidade no Espírito, irmãos, no vínculo da paz, deve ser algo do nosso dia a dia, o que traga para nós essa preocupação. Paulo não está falando aqui, eu vou ter que me levantar, irmãos, o banco, está vendo, eu não servo para ser pastor moderno não, irmão. Fica para outro. Não sei como é que ele aguenta pregar tanto sentado, Jesus, ele deve fazer pilates, mas enfim, deixa ele para lá. Paulo estava tendo outra preocupação, irmãos. Paulo está falando da unidade que vai além da unidade organizacional, denominacional, ecumenêmica. Paulo está falando aqui da unidade no Espírito, pelo qual o verdadeiro crente é obrigado a, biblicamente e teologicamente, conviver. Por isso Paulo deixa claro que a unidade do Espírito, quando é trabalhada na vida dos crentes, certamente traz diferença. E que ela não vem de lado do fora, mas ela vem de dentro. E que se manifesta através das nossas ações. Não é fácil, ou não é difícil, perceber quando a unidade não é uma verdade no meio da igreja. Os resultados por si só mostram isso. Não tem muito como se esconder durante muito tempo quando a unidade é deixada de lado no meio da igreja. Logo surgirão as divisões, os escândalos, o prejuízo, o mau testemunho, revelado pelo pecado que ainda habita em nós. Mas é o Espírito Santo que nos unifica, irmãos, e que nos liga a Cristo, a Deus, e nos faz ser um. Por isso Paulo diz que há, literalmente, um só corpo e um só Espírito. Denominacionalmente, a gente até diferencia esse Espírito Santo. Se é na convenção, se não é na convenção, se é assim, se é assado. Mas é o mesmo Espírito, irmãos. Paulo diz que uma só esperança, isso está falando, de fato, daquilo que deve ser nosso grande alvo. Essa esperança que nasce quando nós conhecemos a Cristo. A esperança de vida eterna com Ele, ou a certeza de vida eterna, mas a esperança de sermos alguém melhor. Quando fomos alcançados pelo esse poder do Espírito Santo que nos convenceu do nosso estado de pecado, que agora nos traz uma esperança nova. A esperança de podermos estar debaixo dos cuidados e da mão protetora do Senhor. Paulo lembra a igreja também que há um só Senhor. Ele está falando claramente de que somos salvos pela mesma pessoa. Quem é o Senhor da igreja? Alguém já perguntou. O Senhor da igreja é Jesus Cristo, irmãos, o cabeça da igreja. E é o próprio Paulo que ensina isso nessa própria carta de Efésios, no capítulo 1, do 22 e 23. O senhorio de Cristo, irmãos, não é um princípio, mas é uma base da unidade da igreja do Senhor. Jesus é Senhor absoluto em todas as coisas, inclusive das nossas vidas. A Ele foi dado toda a autoridade e Ele revelou isso pelas suas próprias palavras. E como eu já tenho ensinado essa igreja há algum tempo,
a autoridade que a ele foi dada, por ele foi nos dada. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E depois ele vai dizer, portanto, ide. Ele está dizendo, eu dou autoridade a vocês. Um só Senhor. Todos nós somos salvos pelo mesmo Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quando nós entendemos o verdadeiro significado, irmãos, de um só Senhor, nosso conceito de cristianismo, ele se torna mais abrangente. Nossas brigas por bobagens se tornam cada vez mais raras. Nosso egoísmo se torna algo cada vez mais longe de nós. Por isso é importante nos lembrarmos de que, de fato, sim, em Cristo nós somos um, porque foi Ele que salvou a todos nós, amém? Uma só fé. Isso fala sobre crer. Significa dizer que a igreja segue e vive a mesma fé em Cristo. Que a igreja segue e obedece uma só fé. Esse conjunto, ou que segue esse conjunto de princípios e ensinos bíblicos, teológicos, estabelecido pela palavra de Deus. Que esta fé não está fundamentada em homens, em líderes, mas que essa fé está fundamentada em Cristo e na sua palavra. E que essa fé é genuína, como a fé, ou como o temor, ou a sabedoria dos crentes bereanos, que enquanto Paulo pregava, eles conferiam se de fato condizia com aquilo que está sendo pregado. O verso 13 desse mesmo texto que nós lemos até o verso 6, não foi isso? Paulo vai dizer assim, depois de ele discorrer o assunto, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa em Cristo. Estamos vivendo um tempo, irmãos, temos vivido um tempo onde todos são motivados a ter uma fé que produz resultados para si próprio, egoístas, egocentristas, materialistas. Eu tenho fé que o Senhor vai me fazer comprar, ter, ser. Mas temos limitações de ter fé que o Senhor pode salvar esse e aquele outro, que eu acho tão difícil, pastor. E enquanto igreja, nós precisamos manter essa unidade em Cristo, para que aquele que tem um pouco menos de fé, irmãos, possa ser fortalecido e alcance a maturidade, e a sua fé seja fortalecida, e juntos possamos continuar crendo no mesmo Senhor e Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo, amém? Um só batismo. Isso fala da nova vida que nós temos ao nos tornarmos um em Cristo. Para nós, batistas, batismo, mergulho total. Para alguns outros, diferente. Mas é um só batismo, imergir, mergulhar, que refere-se a esse ato, irmãos, de, como nós dizemos simbolicamente, morrer para o mundo e nascer para Cristo. Literalmente fomos imersos, mergulhados nessa presença de Cristo, no mesmo corpo. Batismo que se torna um sinal físico, público, da nossa confissão, como tendo o Senhor Jesus como Salvador das nossas vidas e o cabeça da igreja. Batismo que nos traz esse símbolo de estarmos diante de alguém que foi regenerado pelo poder do Espírito Santo. Batismo que nos identifica como parte agora da mesma família de fé eclesiástica local. Batismo que nos faz confessar publicamente, sim, creio
que Cristo é meu Senhor e Salvador diante dos homens e diante de Deus. Morremos para os nossos pecados. Eles ainda batem a nossa porta, eles ainda nos acompanham, mas não mais nos dão prazer. Ao contrário, eles nos trazem profundo pesar por reconhecermos que acabamos de pecar. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Isso fala da soberania de Deus, da autoridade maior do Deus Pai. Deus é maior como Criador dos céus e da terra. É Deus de D maiúsculo, soberano, fonte fundamental dessa unidade espiritual. O texto que nós lemos, irmãos, nos revela que Deus, o Pai, era um com o homem e a mulher, que haviam, de fato, se relacionado, e que, ao perceber que o homem, que não era bom que o homem estivesse só, Deus deu a ele uma ajudadora, mas Deus não o deixou só. A Bíblia diz que todos os dias o Espírito de Deus passeava entre eles. Desde a criação, a unidade, ela é revelada. Um só Deus e Pai de todos. Fazer parte dessa família e chamar Deus de Pai, e ter a certeza que seu Filho Jesus é nosso Salvador, deve ser o desejo de cada um, ou de todos nós, porque é isso que nos mantém unidos, ou é isso que nos mantém em unidade. O inimigo tem tentado, e com pesar, digo, em muitos casos tem com êxito alcançado, atrapalhar a unidade até no ambiente familiar. E ele se tornou mais astuto ainda, e nos últimos tempos ele entrou no nosso arraial, subiu ao púlpito, pegou no microfone, deram a ele o microfone. Quem esteve ontem no nosso teatro ouviu o personagem dizer assim: não, em algumas igrejas os pastores me dão o microfone para eu fazer as minhas campanhas. Lugar separado e consagrado para proclamar o Evangelho, agora tornou-se para muitas igrejas palanques. E isso não tem unido o povo de Deus, isso tem dividido. Percebe, irmãos, que a temática ela é de alguma forma até repetitiva, e será amanhã, e será terça, e será o ano inteiro para quem é membro e congregado da Igreja Batista no Jardim. Mas essa unidade bíblica paulina, ela é sustentada, irmãos, por fundamentos, por uma base não de oba-oba, mas de uma base robusta, que permite uma sustentabilidade dessa unidade, mesmo diante de tanto ataque do inimigo das nossas almas. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O sermão hoje tem mais tópico do que o normal para um pastor batista tradicional como eu. Não dá para ter 3 tópicos. Não tinha como falar sobre um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, e deixar de fora um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Mas quero voltar ao início, lembrando das palavras que Paulo disse, que diante de tudo isso, o pedido dele era que fizessem todo o esforço para conservar, por meio da paz ou a unidade em Cristo Jesus. É nossa, portanto, responsabilidade como igreja, como crentes, discípulos, promover, divulgar, encorajar, ensinar, vivenciar a unidade, amém, irmãos? No meio da diversidade.
andando, segundo Paulo, de modo digno. E o modo digno aqui, Wilson, não é sobre necessariamente apenas a roupa que a gente veste, o tamanho da Bíblia que a gente carrega, ou é o tamanho da igreja que a gente faz parte. Mas a dignidade aqui está inteiramente ligada à unidade. Paulo está dizendo, não é digno, não é um testemunho honesto, não é produtivo. Paulo está falando a mesma coisa que João, que registrou da oração de Jesus sacerdotal, para que o mundo creia. Final da nossa divisa. Modo do digno, irmãos, é o modo da unidade. E a pergunta para partirmos para os minutos finais dessa reflexão é: qual tem sido a sua parte na promoção dessa unidade? Você é promotor dessa unidade com as suas palavras, ações? Você tem se esforçado para preservar essa unidade? Eu entendo que a unidade é um presente de Deus para nós, irmãos, para o povo de Deus. E um presente que foi desprezado. Sabe quando se ganha um presente? Quem tem pai, quem é pai, que dá presente à criança, e nos primeiros dias ele brinca todos os dias, e pouco mais de um tempo ele abandona aquele presente e está lá inteirinho, e você ainda está pagando a terceira parcela que você financiou em 10 vezes no Mercado Livre, e ele não quer brincar mais com aquele brinquedo. E você deu com tanto carinho. Eu tenho pensado que a unidade é esse presente que Deus deu ao seu povo, e que o seu povo, tão preocupado com a teologia da prosperidade, a teologia da política partidária, a teologia do exclusivismo teológico, onde apenas a minha igreja, apenas o meu pastor, apenas a minha teologia tomou conta, e a unidade foi ao pouco saindo. Precisamos ser conservadores na prática da unidade, irmãos. Contemporâneos na forma de cultuar, com palmas, alegria, com um ambiente mais informal, mas conservadores no que diz respeito à unidade, porque em Cristo nós somos um. Fique de pé, por favor. A palavra do apóstolo Paulo foi esforçando-nos diligentemente para preservar a unidade no vínculo da paz. A mensagem de hoje, de ontem, de amanhã, que não será feita por mim, mas por uma pregadora de Deus preparada. Amém, irmãos? Olha só, amanhã vocês vão descansar dessa voz, e eu vou descansar também. Mas a palavra que está sendo ministrada e será repetida e repetida, e você já aprendeu que a repetição é uma teologia, é uma prática pedagógica bíblica. Jesus repetiu. A mensagem é clara. Não há outra opção. Temos que ser um em Cristo. Amém, irmãos? Se queremos fazer diferença, cumprir a missão, se queremos viver a comunhão genuína com Cristo, não tem outra opção. Precisamos ser um. Agora, para isso, é preciso se esforçar. Se esforçar, esforçando-vos para manter essa unidade. Vamos louvar o cântico, temos que ser um. Onde está a equipe? Vamos lá, rapidamente, já estamos concluindo. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos